Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias nesta edição de 3 de dezembro de 2022. Para já vamos aos destaques que marcam esta edição. O Partido Frelimo e o MDM dizem que o processo de arrestamento de bens vai continuar mesmo depois da finalização do caso das dívidas ocultas. Vamos ao segundo destaque para esta edição. A Associação Moçambicana dos Médicos anuncia a paralisação de atividades por 30 dias e diz que a decisão é irreversível. Acompanhe já agora estas notas. Mais uma vez, muito boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias. O Partido Frelimo e o MDM dizem que o processo de arrestamento de bens vai continuar mesmo com a finalização do processo das dívidas ocultas. O tribunal admitiu que até então continua o processo de arrestamento dos bens. Acredita que mesmo com a finalização deste processo vai continuar? Sem dúvidas, porque o processo já começou e se começou tem que terminar. Agora, nesse processo do arresto dos bens, o maior problema é o valor. Vamos fazer o arresto, mas é abono de verdade, não recompensa os danos causados por esse calote. E há várias coisas que, olhando para o passado, para o histórico, de vários arrestos que acontecem no país, se fores das esquadras e na função pública, há de ver muitos bens que foram levados, mas estão ali a apodrecer, nada acontece. Espero eu que estes bens que foram no arresto sejam a tempo e altura vendidos ou colocados à asta pública para que o Estado possa ter recompensas, porque até então temos visto vários bens que foram levados a apodrecerem por aí e o Estado nada sai a ganhar com isso. E como é que o Estado, ou o Tribunal neste caso, poderá recuperar os bens que estão no estrangeiro? É complicado. Por exemplo, ouvi no último informe da Procuradora-Geral a dizer que estão a ter dificuldades em entrar em coordenação com outros países para terem abertura, mas é normal. Se for já olhar, por exemplo, Dubai, as contas que estão lá é muito... A política dos Emirados Árabes é muito complicada, a não que haja uma colaboração do próprio réu em ir para o Dubai e assinar para que o dinheiro possa sair. Exato. Então é muito complicado. Há alguns que foram muito inteligentes, na minha opinião, de forma negativa, em investir fora. Felizmente, aqueles que investiram aqui, que o dinheiro estava no país, o tribunal vai conseguir recuperar, mas dificilmente mesmo o que está lá fora vai voltar para o país. Exato. Camilo, o tribunal admitiu que ainda decora o processo de arrestamento dos bens. Acredita na continuidade deste processo, mesmo com a finalização do julgamento? Pela dificuldade que a Procuradoria tem enfrentado no que diz respeito à colaboração dos outros países, eu acho que é complicado, porque esta questão do arresto é mais um índice, uma novidade para nós de como tratar este assunto. Exato. O arresto a nível local é mais simples. A gente sabe que isto está em nome do fulano, aquilo está em nome... Já houve um trabalho aturado das instituições competentes e que chegaram à conclusão e encontraram coisas de muitos daquelas pessoas que estão ali na tenda. Então aqui é mais fácil. Agora, em relação à questão de fora, para mim não consigo vislumbrar isto, porque mesmo, por exemplo, para nós trazermos aqui o então Ministro das Finanças para Moçambique, foi um processo e não conseguimos. Então está aqui um exemplo claro de que a nossa justiça ainda não tem tentáculos para chegar ou alcançar os outros países em termos de cooperação, seja criminal, judiciária,
ainda não temos essa expertise, né, para podermos conseguir o que quer que seja. Após o adiamento da greve dos médicos, que havia sido agendada para o passado dia 7 de novembro, a Associação dos Médicos de Moçambique anunciou nesta sexta-feira a paralisação das atividades a nível nacional a partir do dia 5 de dezembro. Segundo o presidente da associação, a decisão é irreversível. O conflito entre o governo e os médicos face à situação da TSU está longe de ter o seu desfecho. As incongruências salariais e a ignorância por parte do governo para as conversações entre ambas partes é, segundo o presidente da Associação dos Médicos de Moçambique, Milton Tatia, o principal problema. Estranhamos o fato de não existir nenhuma transparência na forma como os salários dos médicos estão a ser processados. É inconcebível que estejam a ocorrer tantos erros no processamento destes salários e que até o momento nenhum médico saiba quanto deve oferir e quanto é que o Estado o está a dever. Portanto, como dar credibilidade a quem aprova leis e depois não cumpre? É por estes e outros motivos que, infelizmente, a classe médica se vê forçada a iniciar uma greve de 21 dias prorrogáveis a ter início às 7 horas do dia 5 de dezembro de 2022 em todo o território nacional. No entanto, o mandato que a direção da Associação Médica tem é só voltar a convocar uma reunião nacional se haver alguma alteração em relação ao cumprimento do nosso caderno reivindicativo. Não havendo alguma alteração, não há dúvida de que é irreversível. A Associação dos Médicos de Moçambique afirma estar a sofrer intimidação por parte de alguns colegas. De várias índole, por exemplo, não progressão em processos administrativos, não transferência ou transferência para outros locais e por aí fora. No entanto, são situações que infelizmente nós já vimos assistindo há muito tempo neste país e em tempo próprio temos estado a denunciar para as autoridades competentes e nós esperamos que estes indivíduos parem com essas situações. Por exemplo, no caso, nós sabemos que no caso dos médicos que se envolvam em processos de intimidação a outros colegas, incorrem, por exemplo, a um processo, são passíveis de um processo disciplinar ao nível da Ordem dos Médicos de Moçambique. Entretanto, a classe garante que os utentes terão disponíveis os serviços de urgência em todos os hospitais e centros de saúde e pedem perdão pela decisão tomada. Bom, a questão dos serviços mínimos faz parte, primeiro, daquilo que é o juramento dos médicos em conseguir sempre manter os cuidados de saúde para a população e também faz parte do imperativo legal, é mesmo por lei que nós temos que garantir os serviços mínimos. Portanto, nós, como médicos, estamos a realizar esta greve, vamos realizar esta greve dentro daquilo que são as balizas da lei. Portanto, existem escalas que estão a ser criadas ao nível nacional para garantir que, efetivamente, haja um médico escalado e, portanto, esteja lá o médico para realizar aqueles serviços mínimos que são necessários para garantir que a população efetivamente tenha acesso aos serviços. Caros familiares, pacientes e demais utentes do Serviço Nacional de Saúde, lamentamos o imenso ponto em que chegamos, mas não estamos em condições psicológicas de continuar a prestar-vos o atendimento e o cuidado que merecem. A classe acrescentou que nem todos os médicos auferiram os seus salários correspondentes ao mês de novembro. De acordo com a Associação dos Médicos de Moçambique, serão paralisadas as consultas externas, incluindo as especiais, cirurgias não urgentes, exames auxiliares, procedimentos médicos de diagnóstico, autópsias, atividades de saúde pública, assim como atividades de ensino e tutoria nas instituições de formação de saúde no setor público. A empresa digital HALT vai implementar uma plataforma digital com vista a melhorar, com base na tecnologia, doenças como tuberculose e HIV-Sida. É com o objetivo de refletir em torno da utilidade que as tecnologias digitais podem ter no setor da saúde, que a Digital Health reuniu diferentes organizações da saúde, do setor público e privado.
De acordo com o diretor executivo da organização, Norberto Banz, a instituição tem se empenhado em trazer diferentes serviços tecnológicos que ajudem as comunidades moçambicanas a melhorar os serviços de saúde. Nós oferecemos vários serviços e produtos tecnológicos que facilitam, né, as organizações que implementam essas atividades ao nível do campo, para que, através destas tecnologias, possam melhor alcançar os seus beneficiários e garantir que a qualidade de vida destes beneficiários seja melhor e que, obviamente, as tecnologias possam também garantir que questões ligadas à disponibilidade de informação, questões ligadas a acesso a serviços e não só, possam ser melhor servidos e facilmente atendidos por via das tecnologias. Para tal, a organização pretende juntar-se a uma empresa norte-americana com vista a trazer um produto que permita os beneficiários prosseguirem com o tratamento na comunidade. É uma aplicação que permite com que beneficiários de determinados projetos possam ser registrados, possam ser seguidos a nível da comunidade e mantendo nesta aplicação todo o histórico sobre cada um dos beneficiários, havendo alguma necessidade de fazer visitas frequentes a mesmos beneficiários. Portanto, é uma plataforma que está sendo usada para fazer seguimento de casos de tuberculose, para HIV, planeamento familiar e várias outras áreas afins, não só na área de saúde, mas também na área de agricultura, educação e várias outras áreas. A terminar, o diretor executivo da Digital Health fez saber que os projetos da instituição são financiados por diferentes parceiros. O presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência diz que ainda persistem atitudes discriminatórias contra a pessoa com deficiência no seio da sociedade moçambicana. Cantola Ponja falava neste sábado durante a marcha alusiva à celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência na cidade de Maputo. Realizou-se neste sábado na cidade da Beira uma marcha partindo da Praça dos Professores à Casa dos Bicos, em celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com o lema Por uma Transformação Social, rumo à inclusão e equidade para pessoas com deficiência. Na ocasião, Fernando Antônio, delegado provincial da FAMOT, começou por falar das principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no dia a dia nos setores de saúde, educação e justiça. Barreiras no acesso ao microcrédito para autoemprego. Poucas oportunidades de emprego. As oportunidades de bolsas para formação profissional são limitadas à fraca divulgação das mesmas em formatos acessíveis. Limitação na atribuição de kits de financiamento para a gestão de rendimento. Instituição de saúde. Limitações de acessibilidade aos edifícios de saúde, lâmpadas colimaus, portas para pátios, casas de banho, edifícios antigos, se mais pior. Insuficiência de pessoal técnico capacitado em língua de sinais acessíveis a cada tipo de deficiência. Informações sobre programas de saúde não são em formatos acessíveis às pessoas com deficiência. Limitação ao acesso a certos medicamentos. Os meios de compensação não são acessíveis. Setor de educação. Limitações na acessibilidade arquitetônica das escolas antigas. Materiais escolares não estão traduzidos nos formatos acessíveis. Limitações de professores e gestores escolares no atendimento de pessoas com deficiência. Maior parte das escolas não são inclusivas. Alimentação.
limitação no acesso aos programas do INAS, falta de emprego e autoemprego, falta de inclusão no treinamento em saúde e nutrição, setor da justiça, limitações técnicas de justiça no atendimento às pessoas com deficiência auditiva. Maior parte dos edifícios não são acessíveis a pessoas com deficiência, usuários de cadeiras de rodas, andarilhos, triciclos, bengalas brancas. Algumas pessoas com deficiência reconhecem os desafios que têm encarado dia após dia. Pedem que o governo trabalhe no sentido de ultrapassar esse cenário. As entidades que velem pelas pessoas com deficiência, nós fazemos parte de uma sociedade. Então, temos esses direitos também, né? Como pessoa, primeiro, como pessoa. Então, que o governo olhe mais para essa parte da inclusão, que seja uma inclusão no verdadeiro sentido da inclusão, acessibilidade, a comunicação para todo tipo de deficiência, né? Nós temos esse tipo de barreira que são ainda um grande desafio. E o governo que tome mais atenção nesse sentido para pessoas com deficiência. Deviam nos dar um apoio de cadeira de roda, porque às vezes cadeira de roda vem às vezes dá uma vez por ano, mas isso na verdade está errado, porque o cadeira de roda não merece dar um ano por ano. Isso aqui nós é um transporte, nós usamos todos os dias para nós poder ter alguma coisa nisso. Mas é uma coisa que falta, nós só é comida da casa, só viver com criança e mulher, só. Eu não há outra coisa. A partir da cidade da Beira, as imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. A notícia que acabamos de acompanhar dava conta que no âmbito do Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, que celebra-se hoje, dia 3 de dezembro, deficientes na cidade da Beira pedem maior intervenção por parte do governo nos setores da saúde, educação e justiça. Agora sim, retomamos a nota que acabamos de anunciar antes dessa, que dá conta que o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência diz que ainda persistem atitudes discriminatórias contra a pessoa com deficiência no seio da sociedade moçambicana. Cantola Ponja falava neste sábado durante a marcha alusiva à celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência na cidade de Maputo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 15% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Em Moçambique, existem mais de 1,2 milhões de pessoas com deficiência. E é nesta senda que o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência mostrou sua insatisfação pela discriminação e não inclusão da pessoa com deficiência em várias atividades. A inclusão está gradualmente a efetivar-se, mas ainda persistem atitudes discriminatórias, exclusão por causa da sua deficiência. Nós notamos isso quando vamos aos distritos, quando vamos às zonas recônditas, mesmo aqui ao nível da cidade. Ainda encontramos pessoas que ainda não mudaram, ainda hoje a pessoa com deficiência como aquela que não tem direito, aquela que não é capaz de exercer qualquer tipo de atividade. Mas isso não é verdade, as pessoas com deficiência têm capacidade, têm habilidade. Aliás, nós temos demonstrado por A mais B que se nós somos dados a oportunidade, nós fazemos qualquer tipo de atividade, independentemente do tipo de deficiência. Cantola Ponja não deixou de evidenciar aqueles que são tidos como os principais desafios enfrentados pela pessoa com deficiência. Então é preciso que a sociedade, é preciso que o governo remova uma barreira, abra espaço para que as pessoas com deficiência possam participar primeiro na educação, que é a base do desenvolvimento de qualquer homem. Depois a formação profissional. E terceiro, a empregabilidade, porque este é que vai definir o homem do amanhã. Então, guardando as pessoas em casa, fechando as pessoas com deficiência em casa, estaremos a comprometer o futuro de Moçambique, comprometer uma camada de pessoas que estão a ser deixadas para trás. E experiências negativas do que realmente uma pessoa com deficiência passa diariamente não podiam faltar.
O primeiro caso é de uma pessoa com deficiência que foi impedida realmente por uma outra família de realizar o seu casamento porque era uma pessoa com deficiência. Isso violou categoricamente o direito dessa pessoa de constituir a família. Outro direito que presenciei foi de um indivíduo que durante a sua atividade laboral teve acidente e não podia continuar a desempenhar as atividades como vinha realizando anteriormente. Então havia necessidade de fazer uma acomodação razoável para que ele, porque a intelectualidade estava lá. Ele apenas teve uma deficiência física, mas podia continuar a desempenhar as suas atividades cabalmente como antes. Mas realmente foi relegado, foi compulsivamente obrigado a reformar. Na verdade são vários, dependendo mesmo do tipo de área, mas primeiro foi a questão da aceitação, né, da deficiência que eu tinha dentro da família. Então foi um desafio e que ao momento causava pensamentos de superstição, coisas como essas. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência decorre sob o lema por uma lei que reconhece efetivamente os direitos da pessoa com deficiência. A realização destas comemorações contou com a parceria da Embaixada dos Estados Unidos da América, a União Europeia, o projeto TOFO da Noruega, entre outros. Ainda na atualidade nacional, vamos à nota que dá conta que o governo da província de Inhambane está satisfeito com o nível de aprovisionamento dos produtos necessários para a quadra festiva que se avizinha. A quadra festiva se avizinha e o governo da província de Inhambane está a levar a cabo um trabalho junto dos estabelecimentos comerciais e outros setores, com vista a aferir o nível de abastecimento de produtos necessários para as festividades. Vários trabalhos estão em curso junto dos principais centros comerciais e provedores de serviços e junto de diversos e produtos diversos. Constatou-se que o nível de aprovisionamento com vista a fazer face à presente quadra festiva é satisfatório. E os agentes econômicos foram exortados a devem cumprir os preços aplicados devem estar em conformidade com o decreto número 56/2011 de 4 de novembro, que determina as margens máximas de lucro na comercialização de produtos básicos. E o governo da província de Inhambane apelou às comunidades e aos visitantes a pautarem por um comportamento urbano e promete ser implacável com os prevaricadores. A quadra festiva está à porta e devemos nos comportar obedecendo aquilo que são as regras emanadas ou os regulamentos emanados à volta da quadra festiva, no que concerne à segurança rodoviária, a segurança no transporte marítimo. Aqui destaca-se que haverá muita fiscalização através da administração marítima e polícia costeira, lacustre e fluvial. Queremos controlar a lotação das embarcações, queremos que os pescadores respeitem e cumpram com as orientações emanadas pelos serviços meteorológicos para não se fazerem ao mar com o tempo que não esteja bom, e respeitar as placas de sinalização de perigo para os nossos banhistas. O vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Gabriel Monteiro, defende que os eventos climáticos extremos têm contribuído negativamente para o declínio da economia nacional. Monteiro acrescentou que pouco mais de 1 milhão de pessoas poderão ser afetadas por diferentes eventos extremos nesta época chuvosa 2022-2023. Depois de vários fenômenos que afetaram negativamente a economia nacional, como é o caso da Covid-19, Moçambique começou a recuperar a sua economia, tal como defende o The World Bank. Entretanto, há ainda fatores que concorrem para o declínio da economia moçambicana, como é o caso dos ciclones, secas, cheias, entre outros eventos climáticos. Apesar dos esforços que o governo de Moçambique tem vindo a desenvolver no sentido de fortalecer e consolidar a resiliência financeira do Estado contra os desastres, a magnitude, a frequência e recorrência dos eventos extremos, 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 extr
e as nossas comunidades se recuperem eficazmente dos seus impactos em tempo útil. O vice-presidente do INGD acrescentou que ainda nesta época chuvosa, cerca de 1 milhão de pessoas poderão ser afetadas pelos mesmos fenômenos. Pouco mais de 1 milhão de pessoas possam vir a ser afetadas alternadamente por um misto de eventos extremos, entre ventos fortes, ciclones, seca, cheias de inundações urbanas ou periurbanas. De referir que Moçambique é um dos países mais afetados por diferentes eventos climáticos a nível mundial, ocupando a 7ª posição. O Serviço Nacional de Investigação Criminal desmantelou na cidade da Beira 4 indivíduos indiciados na tentativa de roubo de fertilizantes em armazéns no bairro da Manga. Trata-se destes 4 indivíduos, sendo 2 caministas com destino à província de Tete, onde viriam descarregar fertilizantes, um operador de máquina que foi prometido valor de 500 meticais para seu carregamento por cada caminhão e o comissionista cujo arranjou o transporte. Neste armazém, como ilustra as imagens, existe segurança que vê no local, mas nada a tomar a cautela. O comissionista disse somente teve a tarefa de contactar os transportes sem saber que tratava-se de furto. Fui comunicado com um jovem que dizia que trabalhava lá. Depois de me comunicar, então eu procurei transportes, entreguei a eles. Quando entreguei, eu nem sabia onde que iam carregar. Só que lá para as 18, 19 me ligaram para ir levar o valor de transporte na Alto da Manga. Então eu saí da Alto da Manga, parei por ver que estavam a demorar. Eu acabei saindo em zona da Tic-Tac. Quase na Tic-Tac vi uma viatura em que vinha atrás, me deu sinal, parei. Quando parei, logo apercebi que havia agentes da Cernic que estavam a me seguir. Daí, quando me perguntaram sair para onde, eu disse, não, estou a ir para casa. Está à espera de alguém? Eu disse, não, sim, estou à espera. Eu disse, quem é a pessoa? Eu disse o nome. Quando falei do nome, eles disseram que não, desce, nós vamos conduzir o teu carro, nos acompanhe. Eu procurei saber para onde, disse, não, nos acompanhe. E quando saímos para o local, chegando no local, disse, não, os caminhões que você deu às pessoas, ou deu à pessoa, são esses que estão aqui nesse armazém. Eles estavam a roubar adubo. Eu disse, não, eu não sabia, como eles só disseram que tudo é legal. Não tinha como, eu queria só a parte da comissão. Já o operador de máquina explicou que somente foi contactado para carregamento de 2 caminhões, tendo pedido o valor de 500 meticais para o carregamento como buscado. Estava largado de serviço, eram 18 para 19, sim, porque eu largo 18h30. Conheço alguém que é operador de máquinas. Eu disse, é para que fim? Eu disse, não, eu tenho um trabalho para poder fazer. Eu falei, não, eu trabalho aqui nesta empresa. Sou operador de máquinas, estou a largar. Tem um trabalho para poder fazer, porque o nosso operador saiu, estava incomodado, saiu muito cedo, só que tem uns 2 caminhões para poder terminar. Não tem problema, vamos lá. Saí de facto, cheguei na empresa, abriram o portão, estava lá também segurança. Comecei a fazer o nosso serviço, não? No entanto, os caministas que cujo viram seu transporte já retido carregado no armazém com fertilizantes, salientou que recebeu uma ordem superior para seu carregamento. Eu vinha de Tete, carregado de carvão, descarreguei em Tondo, calor 17, em direção ao parque já vazio. O meu chefe me dá a missão de carregar naquele local. Então saímos, sempre temos feito, né? Quando ele nos dá a missão, vamos naquele sítio onde ele nos diz, chegamos lá, carregamos, recebemos o documento e saímos para o local de descarga. Saímos, chegamos no portão, segurança, eu do costume, né? Tem que chegar ali parar para saber a matrícula. Aí na segurança deixa a matrícula do caminhão. Se eu cheguei, a segurança só abriu o portão. Entrei, tanto como meu colega, chegamos lá dentro, paramos. Lá onde fui encontrar esse senhor operador e esse que diz o supervisor, nos mandaram entrar no armazém. Tá bem, chegado lá já estava a máquina a funcionar, posicionei meu caminhão, carregaram. Depois de carregar, amarraram a lona, disseram-me vai deixar lá fora. Puxei para fora, começaram a carregar o caminhão do meu colega. Lá no meu caminhão
estava já o segurança a falar com o outro colega dele. Temos que ser rápido, sair daqui porque estamos a atrasar. Eu suspeitei, vamos ser rápido, por quê? Então eu entrei dentro para ir alertar o meu colega. Falei, essa carga aqui, estou a ver que não é carga legal. Antes de eu falar com o meu colega, de repente chegaram os agentes e começaram a disparar. Daí nos levaram para as quadras. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Sofala, Alfeu Sitoi, disse que estas foram diligências solicitadas com vista à neutralização dos supostos indivíduos que tendem a furtar na cidade da Beira. A detenção desses indivíduos é o culminar de mais um trabalho preventivo e de investigação levado a cabo pelo Cernic ao nível da província de Sofala. É recorrente a subtração de fertilizantes no Porto da Beira, assim como nos outros portos secos ao nível da cidade. E por via disso levamos a cabo diligências de descobrimento e conseguimos descobrir que naquela empresa havia se combinado a prática de mais uma subtração desses fertilizantes e porque não podíamos fazer mais outra coisa do que ir à empresa e neutralizar os seus autores e levar à responsabilização. Para além de neutralização destes 4 indivíduos, a Cernic garantiu que está a trabalhar no sentido de neutralizar o cabeçalho da quadrilha que encontra-se foragido. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, a partir da cidade da Beira. Após acompanharmos as notas nacionais, é momento de conferirmos como é que o tempo vai se comportar amanhã, dia 4 de dezembro de 2022. E começamos com a zona norte do país. Pemba terá uma máxima de 29 e uma mínima de 25. Lixinga com uma máxima de 26 e uma mínima de 17. Nampula com uma máxima de 33 e uma mínima de 20. E vamos descendo para a zona centro do país para verificarmos como é que a previsão do estado de tempo estará para amanhã. Quilimane com uma máxima de 34 e uma mínima de 23. Tete, a cidade e província mais quente do país, vai restar uma máxima de 40 e uma mínima de 23. Chimoio com uma máxima de 30 e uma mínima de 18. Beira com uma máxima de 30 e uma mínima de 22. E assim vamos descendo para a zona sul do país e vamos verificar como é que estará o tempo. Maputo, Inhambane e também Xai-Xai. Inhambane com uma máxima de 30 e uma mínima de 23. Xai-Xai com uma máxima de 29 e uma mínima de 24. Maputo com uma máxima de 29 e uma mínima de 22. Esta é a previsão do estado de tempo para amanhã, dia 4 de dezembro de 2022. E nós vamos a uma curtíssima pausa e voltamos na segunda parte com a atualização nacional e também internacional. Até já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais.
Panisi kama kungu ya Davilosi, Shikwebu Kuluku Maja, Timbongolo Nitumo Timjaza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Telenotícias. E continuamos na atualidade nacional. Os membros e simpatizantes do Partido Frelimo, a nível do Distrito Municipal Camachaquén, exaltaram os feitos do Presidente da República e felicitaram a sua reeleição como líder do partido no poder. As declarações deram-se a quando da realização da marcha neste sábado na cidade de Maputo. A marcha tinha como objetivo dar as saudações ao Presidente da República pelos seus feitos e pela reeleição à presidência do partido. Esta marcha é, de forma inequívoca, aquilo que é a nossa saudação ao camarada Presidente, desejando-lhe saúde e muita força naquilo que são as frentes que ele próprio está a desenvolver. Falamos da paz, que ele dia e noite está encarecidamente empenhado. Falamos também da produção, que está trazendo melhorias para a nossa própria população. E na cidade de Maputo, aqui no Camachaquén, não seria uma exceção. Nós também estamos felizes por aquilo que são as realizações do camarada Presidente, bem como o seu governo. Portanto, o partido organizou-se justamente para dar força ao camarada Presidente, hoje e sempre, na direção do partido e pela sua eleição. Por sua vez, olhando para um dos principais problemas que assolam a maioria dos bairros que fazem parte do distrito Camachaquén, que é o consumo de álcool e drogas, o primeiro secretário da Frelimo a nível do distrito, Rainho Tivani, disse que o partido tem trabalhado com os jovens na sensibilização. Bom, nós aqui no Camachaquén, o que fazemos é incentivar o próprio governo para combater energicamente esses males. Podemos dar exemplo da Mafalala, que tem sido o bairro mais, vamos lá, quente no sentido de que há maiores consumidores de estupefacientes. Também podemos encontrar na Polana Caniço há também esses problemas. Mas o que nós fazemos para fazer face a isso é aconselhar e orientar o governo da Frelimo para poder desdobrar-se nesse sentido. Mas não só, um outro trabalho que estamos a fazer como partido é trabalhar com a juventude, os jovens, a OJM, porque é esta camada social, é esta camada que tem sido alvo desses males todos. E quanto à possível coligação entre os partidos da oposição, Tivani disse: Nada, a Frelimo não está preocupada com isso. A Frelimo está a fazer é cada vez mais se organizar. Portanto, eles já estão preocupados em fazer coligações, nós não estamos preocupados. Cada um neste país, segundo a Constituição, está livre de fazer o que achar. Se quer se filiar a um outro partido, pode o fazer, mas a Frelimo nunca fica preocupada, está mais preocupada com o seu próprio programa, no cumprimento das suas tarefas, que de fato já se dignou a cumpri-las no 12º Congresso. Portanto, nós estamos preocupados com a oposição e com aquilo que são mais ou menos as ligações que eles possam ter. A marcha dos membros e simpatizantes da Frelimo a nível do distrito Camachaquén começou na escola primária completa de Maguiguan até o cruzamento da Avenida das FPLM. Para já vamos às notas internacionais. Joe Biden disse estar disposto a falar com Putin
para encontrar uma solução para a paz na Ucrânia. Entretanto, o Kremlin disse que rejeitava as condições apresentadas pelo presidente americano, que incluíam a retirada total das forças russas do território ucraniano. A Casa Branca confirmou que Joe Biden estaria disposto a falar com Putin para encontrar uma solução para a paz. De acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, Joe Biden disse que se Putin estivesse pronto para acabar com a guerra na Ucrânia, estaria pronto para conversar com ele, ainda que o presidente russo não esteja a demonstrar nenhum sinal disso. O responsável americano disse ainda que o foco é assegurar que continuem a trabalhar com aliados e parceiros, não só para responsabilizar a Rússia, mas também para continuar a apoiar a Ucrânia no campo de batalha. O Kremlin já disse que rejeitava as condições apresentadas pelo presidente americano, que incluíam a retirada total das forças russas do território ucraniano. Um chanceler alemão conversou com Putin ao telefone sobre o assunto, mas o presidente russo não quer ceder e desistir dos territórios conquistados durante a invasão. Para Kiev, as conversações de paz só são possíveis se a Rússia deixar de atacar a Ucrânia e retirar as suas tropas russas do solo ucraniano, incluindo a Crimeia. Os legisladores trocaram golpes e derrubaram cadeiras no Parlamento do Senegal nesta quinta-feira devido a um suposto insulto a um influente líder religioso pró-oposição. Um parlamentar da oposição deu um tapa na deputada Amin Diaye por seus comentários, de acordo com as imagens exibidas na TV e nas redes sociais. Ela respondeu jogando uma cadeira nele, depois caiu no chão, onde foi ajudada por membros do seu grupo. Uma briga então estourou entre os deputados antes que o presidente suspendesse a sessão. A briga começou durante a votação do orçamento de 2023 do Departamento de Justiça. Foi provocado por comentários de Ndiaye sobre Sirig Mustafa, um líder muçulmano que apoia a oposição, mas não é legislador. Em 27 de novembro, ela o acusou de trair sua palavra e desrespeitar o presidente Macky Sall, segundo relatos da mídia. O parlamentar Abi Mbaye disse a um canal de televisão da oposição que os legisladores da oposição se oporiam a qualquer retomada do trabalho parlamentar até que esta senhora se desculpasse. Alguns membros da coalizão do governo, bem como ativistas feministas, criticaram a agressão física de Ndiaye, que coincidiu com uma campanha para aumentar a conscientização sobre a violência contra mulheres e meninas. O Senegal é amplamente visto como um farol de estabilidade e democracia na África Ocidental, numa região notória por golpes e ditaduras. O autor Dino Mukula procedeu neste sábado na cidade da Beira o lançamento da obra intitulada 1 milhão em 365 dias crescentes. A obra tem como propósito o alcance dos jovens visando a mudança da mentalidade para uma vida próspera. O autor da obra, Dino Mukula, durante o lançamento incentivou os jovens a criar mecanismos de autossustento. A expectativa é que esta obra alcance mais jovens para que eles possam perceber as possibilidades que consta do livro para a mudança da mentalidade. Então, o que eu espero é que este livro alcance mais a camada juvenil para poder incentivá-los à mudança de mentalidade para uma vida próspera, financeira e independente. Já os participantes mostraram-se impressionados com a tipologia da obra 1 milhão 365 dias crescentes. O tema é que me chamou a atenção, né? 1 milhão em 365 dias crescentes. Quando eu vi esse tema, eu fiquei extremamente apaixonado pelo livro, não é? Pelo tema. Eu tive a curiosidade de saber qual era o conteúdo que estava lá. Como é possível conseguir adquirir 1 milhão em 365 dias crescentes, estando num país em que muitas são as crises que caracterizam o país. Então, por conta disso, quando recebi o convite do lançamento do livro, eu tive
mesmo o privilégio, fiz de tudo para cá estar, porque eu quero saber quais são as receitas que estão nesse livro para conseguir adquirir 1 milhão em 365 dias ou até menos. É um livro interessante, uma educação financeira, tendo em conta que o país, a questão do desemprego. O livro traz aqui uma educação financeira, um método como se pode encontrar alguns meios para poder se autoempregar. E também esse componente que é muito importante, que a maior parte não temos tido essa cultura de estarmos a discutir sobre outros métodos de como poder obter estabilidade financeira. Então o livro, na minha opinião, penso que é válido nesse aspecto, porque na verdade ela traz um componente muito importante, a questão de que a educação financeira é preciso também ser abrangida a todo nível de sociedade. Porque a concepção sempre nossa aqui, pensamos que só pode tornar rico quando se tornar fazer uma empresa, ou estar afiliado a uma instituição, e ter, se calhar, outros métodos. Mas, através desta obra, podemos aprender como ter uma estabilidade econômica sem necessariamente passarmos para aquilo que são os métodos tradicionais. Sabemos que a questão de ficar rico em Moçambique, ou ficar rico, a admissão de ser visto rico no mundo é uma forma tradicional. Este livro veio quebrar este princípio. Então, eu penso que é um livro muito interessante, daí que me chamou a atenção, daqui estar para junto poder partilhar essa experiência com o próprio autor. Importa referir que esta é a segunda obra lançada pelo autor Dino Mukula. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Com esta nota nós colocamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas que a voltar amanhã, à mesma hora, com as notas nacionais, internacionais e também desportivas. Uma boa noite e continuação de um bom final de semana.